Fala nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos reagir aqui ao Linha de Passe falando da partida de ontem do Flamengo e trazendo informações sobre Gerson no Mengão, sobre os reforços, pacotão, mercado da bola do Flamengo para 2023. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like, crédito de vídeo. A ESPN Linha de Passe, link na descrição e comentário fixado. Domingo contra o Mônaco. E o Gerson já está dispensado dessa partida. Então, podendo até vir ao Brasil já para o final de semana. André, como é que você vê aí esse possível e bem provável retorno do Gerson ao Flamengo? De duas maneiras, Prieto. A primeira e mais importante, o Gerson é um tremendo jogador. O Gerson é um jogador de altíssimo nível. A possibilidade de um time da Série A do Campeonato Brasileiro tê-lo é uma pergunta respondida em menos de um segundo por qualquer treinador e por qualquer base de torcida. Então, se você considerar que ele vai voltar para o mesmo lugar, não há uma questão de readaptação, não há uma questão de conhecer os companheiros, não há uma questão sobre modelo de jogo, estilo de jogo, né? Ele volta para uma situação absolutamente conhecida. Então, não dá para a gente antecipar. Não é razoável antecipar qualquer problema nessa reentrada do Gerson. Por outro lado, a posição, a função, o papel que ele faz, o Flamengo tem gente para fazer. Não existe carência nessa posição barra função. Tem o João Gomes, que é um jogador que emergiu e barrou o Arturo Vidal. A palavra barrar, ela pode ser percebida como um certo exagero, mas de fato o Vidal não jogou mais porque o João Gomes joga demais. Como conta, né? E nesse sistema criado, né, pelo Dorival, que tem o Everton Ribeiro jogando como meia pelo lado direito, o João Gomes pelo lado esquerdo, um jogador mais baixo ajudando os zagueiros e o De Arrascaeta, ou alguém colado na dupla de ataque, é até complicado você, nesse momento, falar quem sai para o Gerson jogar. Agora, é uma oportunidade. O Gerson, eu até fui buscar algumas declarações dele, não que ele tenha ido para a Europa a contragosto, porque não sei se dá para a gente chegar a esse ponto, mas ele não tinha essa ambição tão comum de, não, vou para a Europa e tal. De voltar, né, para a Europa. De voltar para a Europa. Porque ele claramente era muito feliz aqui no Flamengo e na temporada de 2019, o time não teria jogado com o brilho que jogou sem a presença dele. Ele saiu um tempo depois, um ano e meio depois, né? Mas o que marcou a passagem dele pelo Flamengo foi o ano de 2019. Foi quando a gente olhou e falou assim, que jogador. Acho que ele continua sendo o mesmo futebolista. Teve bons momentos com o Sampaoli no Olympique de Marseille. Chegou até a jogar como atacante pelo lado esquerdo. Um cara que é versátil e tal. Né? Mesmo levando em conta as características principais dele, e esse técnico, o Sampaoli, gosta de fazer essas improvisações. E as coisas começaram a piorar com a mudança no comando técnico do time na França, e aí eu acho que ele aproveitou a primeira oportunidade que ele teve, tchau. Então, para concluir, é um tremendo jogador, é uma contratação do ponto de vista da qualidade absurda para o time do Flamengo, mas numa função na qual o time não é carente. E isso, né, vai precisar ser considerado se realmente, de fato, ele voltar e estiver à disposição. E se isso é um problema, essa questão de titularidade de João Gomes, o próprio Thiago Maia ali pelo meio, o Vidal, que você também mencionou, mas é um problemaço maravilhoso para o Dorival, né? Sem dúvida. Primeiro, se confirmada a contratação, acho que a torcida do Flamengo precisa de um pouquinho de paciência, porque imediatamente volta à mente o time do Jorge Jesus, que foi a melhor versão do Flamengo que eu vi na minha vida depois do Flamengo da geração do Zico. Então, aquilo é uma coisa muito grande. Aquele Flamengo jogava de um jeito diferente do Flamengo de hoje, né? O Gerson é um segundo jogador, mas era também, como eles gostavam de chamar, o Coringa, né? Porque era Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro, Everton Ribeiro do construtor, Bruno Henrique virava centroavante, Arrascaeta do meio, mas da esquerda muitas vezes jogando, quando estava na esquerda vem Gerson por dentro construindo, o Ilharão segurando um pouco mais. Era uma outra maneira de jogar. Essa maneira hoje o Flamengo não utiliza. Pode utilizar
várias maneiras diferentes com o elenco que o Dorival terá em mãos, se o Dorival permanecer também na próxima temporada. E tem o estadual para preparar a equipe, né? Acho que tem uma coisa muito interessante, que é a memória de jogo da equipe, porque, por exemplo, eu não sei que nível o Bruno Henrique vai voltar, eu espero que volte a ser o jogador de antes, um jogador muito físico, para mim o melhor jogador do time em 2019, acho que demais. Mas para fazer essa função do lado esquerdo, virando centroavante, dobrando, com o Gabigol de centroavante, não com o Pedro, e aí é uma outra questão, é o único jogador que tem essa característica para fazer essa movimentação da esquerda para dentro. E é essa movimentação que permite ao Arrascaeta abrir, essa movimentação que permite ao Gerson se aproximar da área, construindo de um jeito que esmagava o adversário dentro da sua própria área, dentro da área do adversário. O Dorival, aí é indiscutível. Primeiro a gente olha o elenco do Flamengo e eu vou repetir. É muito diferente dos outros. Não é diferente. Cabe ao próximo treinador do Flamengo, ou ao atual treinador do Flamengo, se continuasse, que saiba aproveitar. E o Gerson agrega demais. É um jogador com identificação com a camisa, conhece o clube, conhece os companheiros. Eu concordo com o André que ele executa uma função que já existe, porém faz um pouco mais de coisas com qualidade que ele faz mais, de fato faz mais. Dos jogadores mais maduro também, né? Sim, então, ele é uma mais... senhora contratação. Exato. Acho que sim. Ele tem mais ferramentas. Ele faz mais coisas. É preciso dizer, hoje você tem o Everton Ribeiro jogando como um meio-campista, assim como o Thiago Maia, assim como o João Gomes, e são jogadores, né, que desempenham funções diferentes, sim, mas o Everton Ribeiro tem 33 anos. O Everton Ribeiro não tem condição de ficar jogando o tempo todo nessa temporada insana que a gente tem. Então eu acho que... É claro que carência, como bem falou o André, primeiro assim, achar carência no elenco do Flamengo é muito difícil. Você pode até falar da lateral direita, pode ser uma posição citada, apesar da redenção do Rodinei, mas é muito difícil você falar de carência num elenco como o do Flamengo, que estou de acordo com o Birner, disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. Da América do Sul, né? Mas da América do Sul. Mas esse jogador especificamente, ele assim, é um jogador versátil, é um jogador que já atuou em várias posições, inclusive eu lembro que na Roma ele jogava como um atacante, como quase que um ponta esquerda em vários momentos e jogou boas partidas daquela maneira. Então, é um jogador versátil que pode funcionar de vários jeitos para o Flamengo, de um nível absurdo, né? Para o futebol brasileiro é um nível absurdo, eu acho que é muito acima do que a gente tem por aqui na média. Então, é um cara que acrescenta muito e tem mais uma vantagem. Talvez não para o Gerson, mas para o Flamengo. Eu sempre digo isso do Gabigol já há uns bons anos, desde 2019, e acho que a prova de que isso que eu digo, no fim das contas, faz algum sentido, é que até agora o Gabigol, jogando a bola que ele jogou no Flamengo, não saiu, não teve uma proposta. Voltou, esse daí tem chance de permanecer no Flamengo por muitos anos, se confirmada a sua contratação, até porque o Flamengo também tem condições de brigar por propostas com times menores do futebol europeu hoje.